Olá, amigos. Nossas saudações fraternas. Eu me chamo Paula, sou colaboradora aqui do Centro Espírita Irmã Rosa e gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui no nosso canal. Hoje teremos a alegria de receber o nosso companheiro Henrique Miranda, da Agremiação Espírita Pedro II, que irá compartilhar conosco as suas reflexões acerca do tema Casa Espírita Sem Muros. Antes de passar a palavra para o nosso amigo, eu vou fazer a leitura de uma página para nossa harmonização e a nossa prece inicial. A página é do livro Momentos de Paz, de Chico Xavier, por espíritos diversos. A mensagem é Enquanto se espera, de Emmanuel. Decisões apressadas em assuntos de importância esperam tanto mais. Usar a chamada franqueza diante de alguém esperam tanto mais. Formular reclamações tão só no próprio interesse esperam tanto mais. Reagir impetuosamente contra isso ou contra aquilo esperam tanto mais. Enquanto se espera, é provável que muitas ocorrências venham a surgir em auxílio de nosso próprio esclarecimento. Vamos orar, irmãos. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Jesus, Mestre querido, nosso irmão maior, agradecemos por mais esta oportunidade bendita de estudos e reflexões em torno dessa doutrina que tanto nos ensina, que tanto nos consola e orienta. Agradecemos também aos amigos espirituais da Casa da Irmã Rosa pelo auxílio e amparo. Pai amado, rogamos ainda que nosso irmão Henrique seja especialmente envolvido por essas vibrações amorosas e que suas palavras e reflexões nos ajudem a compreender melhor os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, e graças a Deus. Vamos então passar a palavra para o nosso amigo Henrique. Olá, queridos companheiros do Centro Espírita Irmã Rosa. Que bom estar com vocês aqui, ainda de forma virtual, mas se Deus quiser, nós estaremos juntos presencialmente para nos abraçarmos, olharmos nos olhos. Nós somos sobreviventes de uma era difícil, como foi a peste negra na Idade Média, como foi a gripe espanhola no início do século XX. Nós somos sobreviventes. Nós podemos dizer que participamos de um momento único na história. Bom, a nossa fala, nossa conversa é sobre uma frase que Darcy Neves Moreira disse no encontro, não lembro qual foi, mas eu lembro que foi em abril de 2020, no comecinho da pandemia. Ela disse que a casa espírita agora não tinha mais muros. E aí nós ficamos pensando sobre isso e decidimos então pensar um, um estudo sobre a casa espírita sem muros, que é o que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos no ano 3 da pandemia. Nós já estamos com 2 anos, uma pandemia, alguns centros reabriram sob as condições dos protocolos de saúde, ou seja, não tem ainda aquele funcionamento pleno, mas no todo nós ainda estamos vivendo a pandemia com um funcionamento virtual, vamos dizer assim, nem de todo. A gente precisa pensar algumas coisas antes e a gente faz uma fala aqui para aqueles também que não conhecem bem o Espiritismo ou são aqueles que estão iniciando o estudo, ou então até relembrando, né, os estudiosos. E é sempre bom, gente, porque eu sempre brinco que a gente devia ter tatuado assim no braço: estou no planeta de provas e expiações, para a gente lembrar sempre
da condição que nós estamos, das dificuldades que nós vivemos. E é importante que nós nos situemos sempre. Olha, estamos no planeta de provas e expiações. Santo Agostinho se refere ao planeta, ao nosso planeta, assim: desenvolvemos as qualidades, perdão, onde nós vamos desenvolver as qualidades do coração e da inteligência, lutando contra a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Nós estamos aqui no dia 27 de janeiro, hoje, aqui estamos aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e hoje, gente, é um dia muito quente. Está um dia muito quente hoje. E nós estamos vivendo com essa inclemência da natureza. Mas não é porque a natureza é inclemente que nós vamos nos revoltar, que nós vamos até murmurar. Não, não é por causa disso. E não é por causa da perversidade dos homens que nós vamos nos revoltar. Então, o mundo de provas e expiações é quando nós nos colocamos em prova, ou seja, em lições muito bem elaboradas, planejadas, para que nós possamos aprender. E aí vem um outro item que é importante a gente saber para nos situarmos neste planeta de prova e expiação, que é a escolha das provas. Ou seja, nós estamos encarnados, nós somos espíritos imortais, nós estamos encarnados, mas agora encarnados, antes estávamos desencarnados. Então nós encarnamos. Mas quando estávamos desencarnados, nós estávamos ali aprendendo diversas coisas, nos aprimorando, para colocar em prática nessa encarnação, para a gente poder progredir. A gente só consegue progresso quando coloca ali o aprendizado em execução. Por isso que a gente precisa estar encarnado. Muito bem. E neste momento em que nós estávamos desencarnados em algum lugar, porque Jesus disse que ia preparar o lugar para a gente. Então todo mundo tem um lugar para ficar. Então nós estávamos em algum lugar, né, que o pessoal chama de colônia espiritual, aprendendo, nos aprimorando, estudando bastante e escolhendo as nossas provas, planejando as nossas provas. Então, escolhendo, bom, por quais provas eu vou passar. E nós tínhamos, para nos auxiliar, um personal reincarnation. Olha que coisa chique. A gente tinha alguém especializado nisso, vendo as nossas potencialidades, nossas limitações, para que pudéssemos, então, quando encarnados, enfrentar esses momentos com propriedade, com lucidez, com consciência. E consciência é importante. A gente vai falar mais para frente sobre consciência. Então, se você pegar o Livro dos Espíritos, quando a gente se referiu ao mundo de provas e expiações, dá uma olhadinha no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá você vai encontrar referências sobre o mundo que nós vivemos e até uma situação dos planetas, como o nosso planeta está evoluindo, a forma como o nosso planeta evolui. Então, você no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai encontrar um conteúdo bem interessante falando do que a Terra já passou, que é o planeta primitivo, e sua evolução. Sobre a escolha das provas, você vai encontrar no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 258. Então, se você tiver curiosidade, né, e quiser, puxa vida, esse cara falou sobre o mundo de prova e expiação, mas onde é que está isso? De onde ele tirou? Depois falou da escolha das provas, poxa, de onde ele tirou isso? Então, vão aí as referências. Muito bem. E aí, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? A gente estava lá tranquilão, fazendo nosso planejamento reencarnatório, nosso personal reincarnation, nos auxiliando. Um belo dia ele chega e fala assim: olha, surgiu uma oportunidade para você. Você que está aí ouvindo. Qual é a oportunidade? Fazer um upgrade. Olha só. Gente, personal reincarnation é chique. Upgrade, ou seja, dá uma melhorada,
aqui é uma força nessa reencarnação aí para você, olha, evoluir mais rápido. A gente quer evoluir mais rápido. Aí, poxa, você não quer evoluir mais rápido? Aí tá, quero. Então, olha só, tem um upgrade, tá afim? Aí, pô, tá, tudo bem. Como é que é esse negócio aí? Tá afim de reencarnar numa pandemia? Olha, eu vou dizer para você, tiveram poucas, né? Ó, se você não tiver assim alinhado com a história, ó, tem lá, né, no século XIV, mais ou menos, né, teve uma, peste negra, né? Depois, no começo do século XX, teve outra, na gripe espanhola, né? E agora vai ter outra pandemia. Tá afim de reencarnar nela? Aí você parou para pensar, poxa, eu vou progredir mais rápido? Claro que eu quero. Claro, tô dentro, cara. Me coloca nessa. Sassá, então vamos preparar a tua reencarnação aí, cara, que não tem muito tempo, não. Porque, ó, você vai ter que reencarnar no século XX, né, até o finalzinho do século XX aí, né, o comecinho do XXI, para você poder aproveitar essa pandemia. Você, poxa, legal, caramba, gostei, vamos lá. E reencarnamos. A oportunidade de reencarnar uma pandemia onde nós vamos ter a oportunidade de. Onde nós estamos tendo, oh meu Deus, onde nós estamos tendo a oportunidade de progredir mais rápido, está aí na sua mão, na nossa, na minha mão. Está aí, gente. A grande oportunidade. E, bom, estamos aproveitando? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente está aproveitando bastante essa oportunidade que Deus nos deu de reencarnar em plena uma pandemia. Muito bem. É importante a gente ter assim uma consciência. Nós não fomos pegos de surpresa pela pandemia. Não. E vou dizer uma coisa para vocês. Poxa, a gente está tendo até esse instrumento pelo qual estou falando com vocês. Poxa, caiu como uma luva na pandemia. Porque a gente não fechou centro nenhum. A gente não parou quase nenhuma atividade. É claro que tiveram que continuar. Então, muitas pessoas, e a gente tem que render gratidão a muitas pessoas que não pararam durante a pandemia, nem durante as tentativas de lockouts para tentar ali segurar, né, a disseminação do vírus. Perceberam? E a gente tem que render homenagem a essas pessoas que continuaram, os médicos, desculpa, né, todos os profissionais de educação, de saúde. E nós estamos aqui, aproveitando essa imensa oportunidade. Que oportunidade é essa? Trabalhar, estudar, amar. Está aqui, está conosco, essa grande oportunidade. E a gente não foi pego de surpresa. Absolutamente não. Porque a gente sabe, a gente tem consciência da nossa reencarnação. Ah, você não tem, não? Ué, você não está ligado na tua reencarnação, não? Você sabe que você está reencarnado, não sabe? Ah, tudo bem. Mas você não está se ligando, não? As nossas orações. Olha, tem um cara que está acompanhando a gente há muito tempo, desde o início da reencarnação, que é o nosso espírito protetor. E tá, ó, ligado com a gente. Você não conversa com ele, não? Não pede uns conselhos, não pede para ele te dar uns toques. Olha, tá chegando aquele momento daquela prova, hein? Vai relembrando aí, vai se preparando, tá chegando aquele momento. Ah, não? Não tá fazendo isso, não? Gente, por favor. Olha só, o nosso espírito protetor é para isso também. Para a gente bater um papo com ele, para pedir ajuda. Olha, minha reencarnação tá difícil. Aquele planejamento que eu fiz, sei não, hein? Não sei se eu vou aguentar, não. Tá dureza. Essa prova, poxa, né? Não dá para dar uma amenizadinha, não. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Até as nossas provas podem ser revistas mesmo com a reencarnação andando. Podem ser.
Vamos estudar um pouco mais. Vamos aprender mais o Espiritismo. Bom, mas aí a gente acabou, o centro fechou. Fecharam os centros e aí agora? Meu Deus, como é que vai, que vai ser da doutrina espírita? Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Meu Deus, onde é que eu vou tomar passe? Ai, meu Deus do céu. E a água magnetizada? Onde é que eu vou pegar água magnetizada? E agora? Tratamento espiritual. Meu Deus, as crianças vão ser evangelizadas aonde? E aí o que, que aconteceu? Nós começamos a usar estes aparelhos, ao qual estou falando aqui com vocês, a usar a internet. E claro, ficaram aqueles de fora? Ficaram sim. E a gente tem que se preocupar com eles. Telefonar, se possível, fazer uma visita, ainda que do portão, da porta. A gente não pode abandonar ninguém. Mas, pelo que a gente notou, e a doutrina espírita, ela tem um perfil interessante que é de classe média. A maioria também tem assim uma escolaridade alta. Então a gente viu que muitas pessoas conseguiram se adequar a esse momento virtual. Bom, será que a gente perdeu alguma coisa nessa mudança de presencial para virtual? Eu fiz uma listinha aqui, ó. Palestra, a gente perdeu palestra? Não, perdeu palestra. Os estudos, não, também não perdeu, não. Roda de conversa, sabe que a gente perdeu? Não, não. Passe, sabe que a gente perdeu o passe? Você sabe como é que é o passe, não sabe? Sabe, tá lá. Gênesis, capítulo 14, né, o item 33. Né? Claro que tem gente que não sabe, né? Pelo amor de Deus. Mas olha só, para você que não sabe, está começando agora na doutrina, o passe, gente, primeiro, o passe é o que? É uma transmissão, né, de fluido. Como é que a gente passa fluido? Passa com a mão? Não. A gente passa fluido pelo perispírito. E é aquela história, uma pessoa sem braço, ela pode dar um passe tranquilamente, porque é uma emissão fluídica. Mas você tem também passe que é da própria pessoa. Tem gente que tem fluido animal. Todo mundo, você tem. Agora tem gente que tem, e o Kardec estudava isso. Tinha um cara chamado Mesmer, que o cara tinha fluido para dar e vender. Né? Ele descobriu até, o Mesmer, que ele é médico, ele socorria soldados na guerra, ele ia botar a mão assim para cuidar da ferida, estancava o sangramento do sujeito. Maravilhoso. Então, o nosso próprio fluido. Então, você pode ser magnetizador do seu próprio fluido. Aí você usa lá as mãos, você usa a técnica que você tiver desenvolvido. Eu não conheço técnicas dessa magnetização do fluido animal, não conheço, mas eles existem. Bom, e tem a segunda que o Kardec fala lá, que é o quê? É aquele que todo mundo conhece, o fluido dos espíritos. Então, os espíritos, eles dão passe na gente. Agora, claro, a gente sabe que o espírito precisa de um agente, de um intermediário. Então, ele vai usar o fluido o quê? De alguém, né? Algum, algum médium que esteja ali, uma pessoa de boa vontade, todos nós somos médios, pessoa de boa vontade, porque aí ele precisa o quê? Manipular esse fluido, por favor, gente. O único que consegue manipular fluido é o espírito. Nós não sabemos manipular fluido. Então, o espírito. Aí é o passe espiritual. Tem o passe misto, que eu vou chamar de passe misto, humano, espiritual. Esse que a gente dá, né? Impõe a mão. Não precisa impor a mão, porque já que ele é fluídico, né, o que importa é o quê? Você doar o seu fluido. Então você não precisa, né, estender a mão para isso. Mas as pessoas precisam, por quê? Tem gente que não acredita. Só acredita vendo. Então você tem que impor a mão para a pessoa ali acreditar. A água magnetizar? Meu Deus do céu, onde eu vou magnetizar a minha água? Ué, simples, em casa. Como é que a gente magnetiza a água? Põe um copo, põe uma garrafa, pode ser gelada, pode ser a temperatura normal,
Normal não, hoje a pessoa normal é quente. Até para água, pode ser plástico, pode ser vidro, pode estar fechado. Gente, a gente está falando de fluido espiritual. Então ele transpõe qualquer objeto, né? Qualquer superfície. Quanto a isso, não tem problema. O bom é que seja uma água potável, né? Para te fazer mal. E aí você vai fazer uma oração, vai desprender fluido de você ou de uma outra pessoa, os espíritos vão manipular esse fluido com o fluido deles e vai o quê? Colocar remédio, medicamento ali. Olha que coisa linda. Então você pode fazer isso em casa. Então olha só, você pode tomar passe espiritual. Você pode magnetizar sua água. Então, ó, tranquilo, não perdeu nada. Trabalho no bem. Trabalho no bem acabou com a pandemia? Não, aumentou. E as casas espíritas continuaram o seu trabalho. Continuaram. Como? Ué, continuou a distribuição de cestas básicas. Ah, mas é aglomera? Não. Há um ou dois companheiros fazem ali. Os companheiros deixam as suas contribuições lá no centro espírita. Dois ou três, ou um ou dois companheiros fazem a arrecadação, montam as cestas. Se tiver um trabalho maior do centro espírita, mais companheiros, mas não precisa ficar todo mundo junto, vamos fazer a escala de trabalho. E aí vai ali, monta as cestas no dia. Eu estou falando como é até na minha casa, agremiação Espírita Pedro II. No dia marcado, marca o horário, vai um de cada vez, entra, pega, fazemos uma oração, entrega a cesta e vai embora. Tranquilo, entra de máscara, tem uma companheira que fica ali, até dando a máscara, se eu tiver com máscara, tudo tranquilo. Aumentou a quantidade de cesta básica. Mas o quê? Evangelização. Eu vou falar daqui a pouquinho. Tratamento espiritual também vai entrar na lista do daqui a pouquinho. Reunião mediúnica vai entrar na lista do daqui a pouquinho. Convivência. Foi a única coisa que a gente perdeu. A gente perdeu a convivência. Que vontade de dar um abraço nas pessoas. Nossa Senhora. Não é? Eu que sou beijoqueiro. Olha como eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo, porque eu gosto de abraçar, beijar, né? Pegajoso, né? Isso não dá mais. Convivência realmente acabou. Mas vamos falar um pouquinho sobre evangelização. Como é que ficou a evangelização? Bom, ficou daquele jeito. Né? Botar uma criança na frente do computador é muito difícil. Aí já reclama que já assiste aula. Aí reclama isso, né? Ninguém reclama para jogar. Mas aí, para ficar ali, não sei o quê, tem gente que gosta, mas a maioria fica ali naquele negócio, fecha a câmera. Bom, tem que ter o esforço da família, porque aí entra a família evangelizadora. Família evangelizadora. A família tem que ser evangelizadora. Tem que participar, tem que estar junto. Evangelho é todo dia. Evangelizar é todo dia. Nós temos que ser o exemplo. Não, mas peraí, eu não sou perfeito. Quem disse que tem que ser perfeito? Tem que ser o quê? Esforçado. Quem é o espírita? Quem é o verdadeiro espírita? É o que se esforça para combater as más inclinações. Então, viver o evangelho é viver o quê? É o esforço de combater as más inclinações. Tentar mostrar o que é certo. Se errar, dizer, errei. Não é assim que faz não, tá? Vamos ver se eu consigo fazer certo da próxima vez. Família evangelizadora. E tem que fazer o quê? O evangelho no lar. E vamos adaptar o evangelho. Tem criança pequena. Gente, poxa, vamos botar a criança para participar. Uma folhinha para pintar. Tem adolescente. Vamos botar discussão aí no meio. Vamos falar. Né? Vamos falar da invasão da Ucrânia, a possibilidade de uma guerra. O que é uma guerra? Como que a gente pode evitar uma guerra? Tem muita coisa para discutir. O adolescente gosta de discussão. Discussão saudável, né? O evangelho no lar. Reunião mediúnica. Como é que ficou a reunião mediúnica? A maioria está fazendo irradiação. Mas os espíritos não estão sendo assistidos. Instruções Psicofônicas, que é um livro que foi gravado no Centro Espírita, lá em Uberaba.
o Chico estava lá, né? Foi organizado pelo Arnaldo Rocha, que era o marido de Meibei. Ele gravou lá. Então gravaram as reuniões e colocaram lá nesse livro, Instruções Psicofônicas. Pega o capítulo 10. O que diz o capítulo 10? O capítulo 10 diz o seguinte: um espírito estava arrasado, mal pra caramba, que é revoltado da vida, aquela situação que a gente conhece, o espírito revoltado. E aí ele tá narrando a situação dele. Olha, estava mal, revoltado, queria brigar com todo mundo, não queria nada da vida, né? E até que eu me acalmei um pouco e fui encaminhado para uma reunião. E semanalmente eu participava dessa reunião, ouvia o evangelho e fui melhorando, melhorando, melhorando. Fui me acalmando, fui passando a minha revolta. E hoje eu estou aqui para dar um depoimento para vocês da minha vida, né? E como eu estou disposto a seguir agora o evangelho de Jesus. Sabe que reunião era essa, gente? Evangelho no lar de uma família. Claro que o Espírito dá um jeito, gente. A espiritualidade maior dá um jeito deles. A gente tem que confiar nisso. Enquanto não puder se reunir, né, enquanto a gente não puder tirar a máscara um perto do outro, que a Ômicron passa, acho que até pelo pensamento, nossa, a pessoa está se contaminando muito. A gente tem que confiar na espiritualidade. E eles dão um jeito deles. Agora, eles dependem da gente também. Você está fazendo evangelho lá, né, na tua casa? Imagina, né, vamos lá, vamos dizer aqui eu estou num prédio de apartamento, tem 37 unidades. Né? Acho que tem 35 com pessoas. Imagina se tiver 35 evangelho no lar aqui. Né? As 35 famílias fazem o evangelho no lar. Uma a cada dia da semana. Né? Olha só. Vai dar um mês e nem não vai, todo mundo não vai fazer. Ainda vão sobrar 5 dias no mês. Olha só. E agora você imagina um prédio do lado do outro, uma casa do lado da outra. É evangelho lá que não acaba mais se todo mundo fizer. E olha só, vai faltar espírito para acompanhar tanto evangelho lá. Um evangelho sério, feito com coração, discutindo coisas nobres, fazendo aquela oração do coração. Então, reunião mediúnica. Então, evangelização, reunião mediúnica, dá para a gente resolver. O tratamento espiritual. Olha só, tratamento espiritual é passe e água magnetizada e oração, não é? É. Tem os casos graves, né? As pessoas chegam precisando de uma palavra amiga, precisando de olho no olho. Realmente, aí a situação fica muito complicada. Agora, por favor, gente, vamos evitar usar a palavra cura, né? Vamos usar cura. Existe, claro que existe a cura, mas cuidado ao usá-la. Muito cuidado quando a gente usar a palavra cura. Vamos falar de tratamento espiritual e lembrar que a cura é de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. Então, o tratamento espiritual requer muitos cuidados, mas a base dele é totalmente possível. Passe, oração, água frutificada, totalmente possível à distância. E Jesus, gente? Será que Jesus se limitava aos muros? Fiz uma listinha aqui, ó. Jesus ensinava e curava ao lado do templo, no lago, no monte, nas estradas, no barco, sobre as águas, né? Na cruz, sendo torturado. Jesus ensinava em qualquer situação. Eu queria terminar essa nossa conversa falando do nosso querido tio Kardec, Allan Kardec, esse mestre de Lyon, neste livrinho aqui, livrinho não, essa revista, aquela revista começou em 1858, acabou com ele em 1869, depois continuou, mas não mais com o mesmo estilo, né, com a mesma direção. E no artigo de maio de 1863, Kardec, olha só, gente, o Kardec, ele escreve um artigo e diz assim, porque estavam havendo proibições de reuniões espíritas na França, precisava de autorização. E ele, olha só que ele fala, vou destacar alguns trechos.
Pareceis ignorar uma coisa, e que é bom saibais. Os grupos espíritas não são absolutamente necessários. São simples reuniões onde se sentem felizes por encontrar-se pessoas que pensam do mesmo modo. Então não são necessárias. Mais à frente, o espiritismo se prega por si mesmo e pela força das coisas, porque responde a uma necessidade da época, que as ideias espíritas estão no ar e são aspiradas por todos os poros da inteligência, que o contágio está no exemplo dos que são felizes com essas crenças e que são encontrados por toda parte na sociedade, sem que se precise procurá-los nos grupos. Nós somos exemplo. Você já se deparou em situações que a pessoa chega, você é espírita, não é? Pois é, olha, a gente está conseguindo. E mais à frente, para a gente terminar esse destaque desse artigo. Se, portanto, admitíssemos a interdição de todas as reuniões, os espíritas ficariam livres para se reunir em família, como já ocorre em milhares de lugares, sem que o espiritismo nada sofra com isso. Muito ao contrário, pois temos sempre condenado as grandes assembleias, que são mais prejudiciais que úteis. Além disso, a intimidade é reconhecida como a condição mais favorável às manifestações. Em todas elas, sejam elas mediúnicas, sejam elas um estudo da intimidade, de troca ideia. E aí? Vamos pensar nessa casa espírita sem muros que a gente está vivendo agora? Ela é possível? Ela está existindo? Está. A casa espírita sem muros. Não é a casa, gente, é a causa. Vamos pensar um pouco nisso. Vamos alargar os nossos pensamentos. Vamos derrubar esses muros de preconceito, esses muros de lamentações, de murmúrios. Vamos ser pontes. Vamos levar o evangelho a todos os corações. Tem um dito tão lindo, às vezes nós somos o único evangelho que aquela pessoa vai ver naquele dia. Vamos pensar nisso. Vamos então encerrar com uma prece. E eu peço a Deus que nos envolva nesse instante, Ele, em que nós entregamos com louvor, porque Ele permite este dia, ainda que quente, mas necessário para o nosso aprendizado. Ele que faz cair água do céu, Ele que faz crescer as flores, as sementes, da alimentação para nos sustentar. E nós te pedimos, Senhor amado, pedimos para que possamos desenvolver o Evangelho em nosso coração, através do estudo, mas que ele se torne o hábito de nosso dia a dia. Que não sejam palavras mortas, que seja a letra viva em nosso coração. E te agradecemos. E como te agradecemos, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá, como esta pandemia, como a vida que está em nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.